Olá, meus queridos, vocês aí do Ministério de Adoração e do canal Proscunel, que é um canal em que eu sempre postei devocionais, músicas, meditações. Todos bem-vindos aí para o devocional de hoje. Não quero me deter em muitas coisas, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 1 até o verso 4. Temos alguns ensinamentos, mesmo numa perícope um pouco pequena, mas que o Espírito Santo do Senhor esteja, neste momento, abrindo o nosso entendimento. O Salmo 119, verso 18, há uma oração em que o salmista diz: abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Essa é a minha oração neste momento, para que nós possamos iniciar o nosso texto de Mateus 26. Mas, ainda em Mateus 26, segure aí, eu gostaria de ler somente um verso que está em Êxodo capítulo 12, do versículo 26 até o 27, que diz assim: quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O povo se inclinou e adorou. O que tem a ver esse texto com o que nós vamos ler agora? Vamos ler Mateus 26, do 1 ao 4, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação. Nós temos aqui nesse texto um texto triste. O verso 1 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Que palavras? Para quem acompanhou o devocional anterior, no capítulo 25, que eu compartilhei em áudio, Jesus estava ali falando do fim dos tempos, aqueles que ele separaria à sua direita e à sua esquerda, aqueles que herdariam o reino, aqueles que iriam para a condenação eterna. Depois de falar essas palavras, aqueles que contribuíram para o bem, aqueles que fizeram bem, que visitaram os presos, aqueles que deram de beber e de comer, e aqueles que não fizeram isso, quais seriam os seus paradeiros? Depois de falar essas palavras, depois de falar esses ensinamentos, Jesus começou a dizer aos discípulos: olha, daqui a 2 dias será a festa da Páscoa. Nós não estamos na Páscoa. A Páscoa já passou. E o que tem a ver este texto, falando sobre Páscoa, com a nossa vida hoje? O que é Páscoa? Vamos lembrar? Páscoa, do hebraico Pessah, ou Passash, ou Pesach, significa passagem do anjo da morte por cima das casas do povo de Israel, que sujaram, pintaram, marcaram, acho que essa é a melhor palavra, as suas portas, os umbrais das portas com sangue de animais. Ali seria o sinal para o anjo da morte de que aquele povo que estava com as suas portas manchadas de sangue seriam livrados da morte. E os egípcios, que não tinham obviamente essa direção de Deus, não seriam poupados.
e o povo de Israel foi poupado. Então a festa de celebração da Páscoa é uma festa que celebra a vida. A festa da Páscoa celebra a vida, o livramento da morte que Deus deu ao povo de Israel em detrimento do povo do Egito, Faraó e todos eles. E o livramento que Deus deu a esse povo. Jesus fala, daqui a 2 dias, no verso 2, será celebrada a vida. Daqui a 2 dias será celebrado o livramento da morte. E ele continua dizendo, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Você percebe aqui que enquanto a festa celebra a vida, os religiosos que celebrarão essa festa estarão se juntando para celebrar a morte do Filho de Deus. Olha que loucura. Primeira coisa que eu percebo, e no verso 5, a parte B, diz assim, mas diziam, não durante a festa, não durante a celebração, para que não haja tumulto entre o povo. Não durante essa celebração, para que não haja tumulto. A gente não quer provocar tumulto. Vamos celebrar a morte enquanto eles celebram a vida. A primeira coisa que eu encontro nesse texto que o Espírito Santo me traz para compartilharmos hoje é que o que deveria ser celebração de vida foi celebração de morte. Pessoas que deveriam estar celebrando a vida, o livramento, a passagem do anjo da morte, a libertação do povo das mãos de Faraó, que Deus proporcionou este livramento, essa liberação do povo. Agora eles vão celebrar a morte de Deus encarnado. Isto é muito triste, porque Jesus está falando como pode o Filho de Deus encarnado estar no meio do seu povo. Aquele que livrou o povo da morte, agora será entregue para ser morto por aquele povo que ele livrou. Que constrangimento deveria ser gerado no coração daquele povo. A segunda coisa que eu percebo aqui, no verso 3, diz assim, então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto que o Espírito Santo nos traz para reflexão é que a religiosidade não ensina nada sobre Deus. Não significa que você é membro da Terceira Igreja Batista ou de qualquer uma outra igreja que você frequenta. Não significa que pelo fato de você ser membro ou de você ter um título lá dentro, ou de você ter uma função religiosa lá dentro, que isto te ensina algo sobre Deus. O verso 3 diz que os principais sacerdotes, aqueles que de alguma maneira eram os que levavam os animais para serem mortos, uns deles participavam do sacrifício dos animais e eram aqueles que representavam um povo para que ali houvesse perdão de pecados. Estes estavam criando um motim para matar o Filho de Deus, Deus encarnado. Estes que deveriam ser os representantes do povo para comemorarem a vida, o livramento da morte, agora estavam começando a assassinar o Filho de Deus. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, aqueles que são importantes, título dentro da igreja, título fora da igreja, nada disso te faz aprender sobre quem é Deus. Chamado Caifás, aquele que era o sumo sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos. Não necessariamente Caifás porque era um sacerdote amando da política, mas ele era o sumo sacerdote. Ele tinha um título religioso. Nenhum título religioso, nenhuma religiosidade te ensina nada sobre Deus. Jesus é o único que te ensina sobre Deus. A terceira coisa e última para nós encerrarmos essa meditação é que no verso 4, deliberaram prender a Jesus a traição para matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Títulos na igreja não são sinônimos de amor ao próximo. Títulos na igreja não são sinônimos de amor ao próximo. O que diz em Êxodo 20?
nos 10 mandamentos, ali o decálogo, um dos mandamentos é não matarás, ou a mais apropriadamente, não assassinarás, não retirarás a vida do teu próximo. O sumo sacerdote, junto com os principais sacerdotes, junto com os anciãos do povo, estavam agora quebrando um dos principais mandamentos, que é não matarás. E no verso 4 diz, e deliberaram prender Jesus a traição, a matá-lo, e matá-lo. Eles não estavam nem aí. Ter título não é sinônimo de amor ao próximo. O modo, beleza, isso tudo é uma história. Isso tudo está escrito para um exemplo para nós. Mas nós não matamos ninguém. E eu te digo que nós matamos pessoas. Olha o que diz Tiago. Tiago, capítulo 3, do verso 8 ao 9, diz assim: mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Veneno mortal. Com ela, que tem esse veneno mortal, nós bendizemos o Senhor e Pai. Estamos lá na igreja, erguendo nossas mãos, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Mas como diz o texto, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. A palavra do Senhor diz em Tiago que esta língua, ela é um mal incontido, cheio de veneno mortal. E quando nós amaldiçoamos pessoas, quando nós falamos mal das pessoas, quando nós não bendizemos as pessoas, nós estamos matando pessoas e infringindo a lei que diz não matarás. Então, religiosidade, título, tempo de igreja. Eu ouço pessoas dizendo assim, eu tenho 10, 20, 30 anos de igreja. Como se isso fosse alguma coisa. A língua é veneno mortal. Que com ela nós bendizemos a Deus, como os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Mas com ela, por conversas pessoais, por WhatsApp, às escondidas, em deliberações, como os sacerdotes e os sumos sacerdotes, nós matamos pessoas. E Jesus é o único aqui que está nos ensinando alguma coisa. Ele se entregou, ele se deu por nós, para que todos estes pecados, em um dia nos arrependendo, fossem perdoados na cruz. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, conforme diz a carta aos Hebreus. Ele é Deus encarnado que veio dizer e veio mostrar o que significa realmente ser Deus. Ele é aquele que veio se entregar, sem fazer motim, sem provocar ninguém a ira, mas com verdade, com amor. E falando somente o que era necessário e com amor. E Jesus nunca falou mal de ninguém. Jesus nunca matou a ninguém, nem com suas palavras, nem com as suas mãos. Mas ele se entregou. Ele abriu seus braços e disse: pode me matar, eu me entrego. Para que todo aquele que nele cresce, como os sacerdotes não creram, todos os que neles creram receberam a vida eterna. São vários ensinamentos, mas se tem um que eu queria deixar para você nesta hora, eu não sei a que hora você vai ver este vídeo ou esse áudio. Aprenda com Jesus, não aprenda com títulos, com tempo de igreja, o tempo que você tem, quantos anos você tem de igreja. Não aprenda com títulos. Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou ministro, eu fui, eu sou, eu serei. Isto não ensina nada sobre Deus. Jesus ensina. Deus é amor. Aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Que o Senhor te abençoe. É um prazer voltar a este canal Proscunel, é um prazer compartilhar com vocês no WhatsApp mais um dia. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te proteja de todo mal. Em nome de Jesus.